a todos. Estamos na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro no segundo episódio de A Museologia dos Objetos, depois de termos apresentado a papeleira há 15 dias e com reações, muitas reações nas nossas contas de Facebook e do nosso site. É verdade. Eu fiquei surpreendido com o número de visualizações, porque realmente esta realidade realmente ultrapassa o físico em larga escala, porque é muito mais mediático e é uma forma muito democrática também de fazermos chegar ao público o que podem encontrar dentro de equipamentos como o nosso. E que muitas vezes se passa completamente ao largo. Eu fiquei surpreso e muito motivado. E faz sentido esta aposta Sem que dúvida. Nós tivemos. Nós hoje, no segundo episódio, vamos apresentar uma nova proposta. Miguel Vieira Duque, o que é que temos hoje? Hoje temos o serviço de porcelana, decoração folha de tabaco, e com não só a história do próprio serviço, porque é muito interessante, mas também fazemos ligação a outras peças de porcelana da dinastia Qing, do período Qianlong, que temos várias. Eu selecionei meia dúzia para não ser muito exaustivo e cansativo. E para deixar sempre também o mote da visita. Para quem nos ouve, possa ter curiosidade e vir cá ver outras peças dentro daquelas famílias de coleções. Porcelana neste segundo episódio, porque a porcelana e especificamente os objetos comercializados pela Companhia das Índias é algo muito comum nos grandes colecionadores do final do século XIX e século XX portugueses. Se formos a qualquer outra instituição congénere em que o museu seja composto essencialmente pelas peças herdadas desses colecionadores, temos sempre muita porcelana chinesa, muita porcelana japonesa, muito marfim indo-português, e quer queiramos, quer não, para além da função novamente de espantar, de nos maravilhar, são peças que muitas vezes também servem para estudos académicos. Temos, no caso, uma das peças que foi, inclusive, incluída no estudo para pós-doutoramento de uma professora universitária espanhola, que é professora em Salamanca, em Barcelona, mas também em Roma e também na Universidade Técnica de Berlim. E que levou a imagem de uma das peças que eu vou mostrar para abordar a figura que está patente no brasão ou nas armas desse covilhete. E já nos vai contar essa e outras histórias exatamente. Na demonstração que vamos hoje poder apresentar. Temos então aqui o serviço chinês, portanto, Companhia das Índias, comercializado pela Companhia das Índias. Este serviço é com a decoração folha de tabaco. É a segunda série desta decoração, portanto, terá sido o segundo serviço a ser feito com esta decoração por volta de 1750. Este serviço, para além da importância histórica e artística nos elementos que compõem este tipo de decoração, tem uma outra história que é muito interessante. Este serviço está bastante documentado, a sua origem, e sabermos, inclusive, que é a segunda série de fabrico, porque era o serviço, um dos serviços oficiais do Paço da Ajuda.
foi usado a última vez no Palácio da Ajuda, no jantar de Estado, de homenagem à Isabel II, à Rainha de Inglaterra Isabel II, em 1957, quando veio a Portugal, e foi o jantar oferecido pelo então Presidente da República português, Craveiro Lopes. Este serviço, então, Salazar teve conhecimento do valor deste serviço e, em 57, final de 57, entrega-o à leiloeira Leiria Nascimento para que fizesse o leilão deste serviço. A Leiria Nascimento colocou em leilão, não conseguindo vender, dado o valor que tinha. Então pediu autorização para o dividir em 3 partes. Tendo colocado novamente em leilão essas 3 partes, e uma dessas partes foi arrematada por Dionísio Pinheiro. Era o serviço usado desde essa altura nos jantares em casa do casal Dionísio e Alice Cardoso Pinheiro, no Porto, na Avenida dos Combatentes, no palacete que tinham. E por isso o serviço é um serviço, este terço, é um serviço para cerca de 38 pessoas, com 3 pratos, e aqui na vitrine temos apenas uma parte desse serviço, obviamente. O resto está guardado em reserva nas caixas fortes do museu. Mas é do pormenor, o pormenor decorativo. As cores, os maltes, são de uma pureza, ao mesmo tempo que o requinte. Já começamos aqui a ver também um certo requinte, não apenas de identificativo, com os brasões, à época que era também tradicional, como iremos ver mais à frente, mas o requinte do pormenor. Quem vai a um jantar está disponível para se admirar com o serviço onde está a comer. Estas peças mais pequenas são os saleiros, por exemplo. Os pratos ladeiros, naquele caso o vulgo prato raso, aqui novamente a terminologia correta que temos de usar em ambiente museológico, portanto é o prato ladeiro, as travessas, a terrina, os pratos de sobremesa, a molheira, a azeitoneira e, portanto, toda esta panóplia de peças faz realmente o requinte de uma qualquer mesa do século XVIII ou ainda hoje, quem gosta de receber. Depois, aproveitando a mesma dinastia, o mesmo período de Qing, que vai de 1644 até 1911, mas para o período mais específico, que é o período Qianlong, passaríamos para esta vitrine aqui ao lado, e aqui continuamos com porcelana chinesa, com a comercialização pela Companhia das Índias, e já vamos encontrar a identificação própria de quem encomenda. É curioso que muitas peças chegam hoje a leilão em que os brasões se encontram ao contrário, porque os chineses não tinham esta noção e esta métrica, digamos assim, dos símbolos como nós, não eram os mesmos, os códigos não eram os mesmos. E, portanto, muitas jarras chegam-nos até hoje ao contrário, o brasão ao contrário. Não era muito comum, mas acontecia.
porque eles não sabiam exatamente, e os comerciantes da Companhia das Índias muitas vezes não explicavam isso, entregavam só o desenho e, a partir do desenho, eles faziam as peças. Aqui, eu saliento, em primeiríssimo lugar, o covilhete, que é este prato de bolo, chamamos-lhe covilhete. Este covilhete e a travessa são do serviço que pertenceu a um bispo do Porto, que é José Maria Fonseca Évora, que aceitou o convite de Dom João para assumir o episcopado de Porto. Foi um bispo que viveu principescamente, mas que tinha uma sapiência incrível. Ele tinha vivido grande parte da sua vida em Roma, foi conselheiro de alguns papas, foi diretor da Biblioteca do Vaticano, até era uma pessoa realmente de uma sapiência incrível, mas também de um gosto bem ao século XIX. E poderemos encontrar nos clérigos a fotografia dele, com um casaco em arminho incrível, ou então o coche dele está no Museu dos Coches e é de uma sumptuosidade toda em talha dourada. E, portanto, também no seu serviço de jantar encontramos esta exuberância. Este covilhete consta na página 21 de uma edição de luxo, editado há algum tempo em Londres. Uma edição de luxo que inclui as peças deste período, as peças que estão em museus internacionais de maior importância, selecionadas por um júri dos grandes historiadores de arte e museólogos de todo o mundo. E encontramos esta peça como um desses exemplos. Em Portugal, fomos nós convidados, Fundação Dionísio Pinheiro, com esta peça, e a Fundação Medeiros de Almeida, em Lisboa, com uma outra peça do mesmo período, Qialong. Poderíamos aqui discorrer sobre este serviço de jantar e a quem pertenceu, a personalidade que está por trás destas peças. Mas, pessoalmente, poderei apresentar-vos, inclusive poderão ter acesso a todos os livros onde esta peça está presente. Mas, depois temos este par de jarras. São do mesmo período, são de 1761. Este par de jarras fazem parte de um outro par, foram as primeiras peças a virem para Lisboa para redecorar o convento do Carmo depois do terremoto. Como sabemos, a capela sucumbiu no terremoto, mas o convento teve uns estragos, especialmente nas peças que o decoravam. E este par foi uma das peças que veio em 1761, onde temos aqui as armas do Monte da Nossa Senhora do Livramento, que corresponde à Ordem do Carmo em Lisboa. Depois temos outras peças que são muito curiosas, por exemplo, estas duas travessas com heráldica, com armas de família, ou, neste caso, também duas travessas que estão com o brasão do primeiro Visconde de Mirandela, Francisco António da Veiga Cabral, da Câmara Pimentel. São duas peças do seu serviço que foi fabricado por volta de 1795. E depois temos peças muito interessantes, já mais ao gosto europeu. Aqui embaixo temos as duas extremidades
pratos escolha de Rebeca. Depois temos 2 pratos com a figura de Martinho Lutero. Depois temos pratos com motivos religiosos, no caso este e o do outro lado, com São Miguel a matar o diabo. Aqui temos esta peça que é muito ao gosto europeu, mas como poderão observar, e se aproximarmos mais a imagem, percebemos que é bem ao gosto europeu, com as vestimentas, portanto as vestes são europeias, mas se repararmos nos rostos, são meio chineses, porque eles não tinham muito conhecimento de muitos europeus. E por isso, o pormenor dos rostos é um misto entre o europeu e o oriental. No entanto, os trabalhadores que se encontram lá ao fundo são locais, com as roupas locais. Portanto, a diferenciação social que se fazia está aqui patente. Depois temos, por exemplo, esta peça. Esta peça, este prato, fazia parte do serviço preferido do rei João VI. Quando vai para o Brasil, foi um dos serviços que foi com a coroa. Depois temos peças decoradas com os jograis, que são realmente ao gosto de uma sociedade extremamente requintada, feita na China, numa altura em que já na Europa se começa também a fabricar porcelana. O segredo da porcelana já não era exclusivo dos chineses ou dos japoneses. Portanto, na Europa, nesta altura, começam a surgir as primeiras fábricas também de porcelana. Disso falaremos noutra oportunidade. E assim chegamos ao fim de A Museologia dos Objetos, com Miguel Vieira Duque, conservador do Museu da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro, para dar a conhecer um pouco mais o espólio desta instituição. Para todos, uma boa tarde, até uma próxima oportunidade, e estaremos sempre disponíveis para acolher as vossas sugestões.